O Irã voltou ao centro do palco mundial. Seu nome aparece todos os dias, ligado a ameaças de guerra, alianças perigosas, discursos de destruição e movimentos que estremecem o Oriente Médio. Mas por trás de tudo isso, existe algo que não está nos noticiários. A história dessa nação já foi escrita, não por analistas, mas por Deus. E a Bíblia não só fala do seu início, como revela com clareza o seu destino final. O Irã de hoje é a Pérsia de ontem, e seu caminho profético está ativo neste exato momento. No livro de Gênesis, capítulo 10, após o dilúvio, 2 descendentes de Noé foram designados por Deus para povoar uma terra que mais tarde se tornaria decisiva. Elão, filho de Sem, e Madai, filho de Jafé. De Elão surgiram os elamitas, que se fixaram ao sul do atual Irã. De Madai vieram os medos, povo guerreiro das montanhas do norte. 2 troncos ancestrais, um mesmo território. Ali nascia a semente do Império Medo-Persa, o embrião do que hoje chamamos de Irã. Aliás, se você deseja compreender com profundidade o que as Escrituras revelam sobre esse povo e seu papel profético, seja bem-vindo ao canal Descubra a Bíblia Sagrada. Aqui, cada nome carrega destino, cada terra tem uma missão e cada conflito atual pode ser lido com os olhos da palavra. Se inscreva, ative as notificações e caminhe com a gente, porque a profecia está viva. E o que o mundo vive agora já foi descrito muito antes. A primeira vez que Elão aparece em ação nas Escrituras é em Gênesis 14. Um rei elamita, chamado Quedorlaomer, lidera uma guerra contra Canaã, saqueando cidades e levando cativo ninguém menos que Ló, sobrinho de Abraão. É a primeira guerra internacional registrada na Bíblia. E Elão está lá, como agressor, como potência. Mas Abraão, com apenas 318 servos, derrota os reis do Oriente. A mensagem espiritual é clara. Não importa o poder militar, o favor de Deus é o verdadeiro escudo. Séculos depois, a mesma terra ganharia outro papel: redenção. O profeta Isaías, cerca de 150 anos antes do fato, menciona o nome de um rei que ainda nem havia nascido: Ciro. Em Isaías 45, Deus o chama de meu ungido. E quando o povo de Israel está no exílio babilônico, é Ciro, rei da Pérsia, quem ordena seu retorno e a reconstrução do templo, como se lê em Esdras, capítulo 1. O mesmo território que antes atacou, agora liberta. A Pérsia, instrumento inesperado nas mãos do Altíssimo. Mas esse mesmo território, hoje chamado Irã, que um dia foi canal de libertação, agora se apresenta como uma das maiores ameaças contra Israel. Nos últimos dias, uma coalizão de nações atacará Israel. E entre elas, Pérsia está listada com clareza. Esse tempo chegou. O que os profetas viram, nós estamos começando a enxergar com os olhos naturais. Mais adiante, nos dias do rei Assuero, a Pérsia voltou ao centro do conflito espiritual. No livro de Ester, o plano de extermínio contra os judeus foi decretado em Suzã, capital do Império Persa. Mas ali também Deus levantou Ester, e por meio da fé e da coragem, o povo foi salvo. De novo, o mesmo território sendo palco de guerra espiritual entre destruição e salvação. E essa tensão permanece viva, agora com mísseis, drones e tratados sombrios. E mesmo quando o Novo Testamento se abre, a Pérsia volta a surgir discretamente. Em Mateus 2, magos do Oriente vêm adorar o Messias, muito provavelmente homens persas, estudiosos dos céus e das profecias de Daniel, que vivera na Babilônia e na Pérsia. Reconheceram a estrela, entenderam o tempo e vieram com presentes. É como se a terra da antiga ameaça agora se curvasse em adoração. Mas esse ciclo também se repete. Porque no fim, Ezequiel 38 afirma que Pérsia se alinhará com outras nações contra Israel restaurado. Não mais como aliada, mas como inimiga final. Não como império visível, mas como força espiritual que desafia o plano de Deus. E a consequência será juízo.
Mas, como em toda profecia, há uma brecha para a esperança. Em Jeremias 49, o Senhor diz que quebrará o arco de Elão, mas que nos últimos dias trará de volta seus cativos. O mesmo Deus que julga, restaura. Esse é o destino bíblico do Irã. Não o que os homens imaginam, mas o que Deus já revelou. O Irã moderno, com seus discursos, armas e estratégias, apenas cumpre uma profecia antiga. Quem tem ouvidos, ouça, porque o que está escrito está se cumprindo. O profeta Jeremias já havia escrito: o arco de Elão seria quebrado, mas nos últimos dias Deus restauraria os cativos daquela terra. Elão era uma antiga nação situada onde hoje estão as terras do Irã. Foi dali que surgiu uma linhagem que, unida a outro povo, os medos, se tornaria peça-chave no plano de Deus. Mas para entender o destino da Pérsia, é preciso voltar ao exílio, quando Jerusalém foi destruída e muitos jovens judeus foram levados como escravos para a Babilônia. Entre eles estava Daniel. Daniel era apenas um adolescente quando foi levado cativo, mas mesmo dentro da corte estrangeira, ele se destacou por sua sabedoria, integridade e temor a Deus. O rei que reinava naquela época era Nabucodonosor, soberano da Babilônia, o império mais poderoso do mundo. Esse rei teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele viu uma estátua gigantesca, feita de metais diferentes. Mas o sonho desapareceu da sua memória, e ele exigiu que seus sábios não apenas interpretassem, mas dissessem o que ele havia sonhado. Ninguém conseguiu, até que Daniel, com a ajuda de Deus, foi levado à presença do rei. Ele revelou o sonho inteiro e sua interpretação. A estátua representava uma sequência de impérios mundiais. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, simbolizando Babilônia. O peito e os braços de prata representavam um segundo império que viria depois, a união dos medos e dos persas. Depois viriam outros reinos, mas o foco de Daniel estava naquele que substituiria a Babilônia. Os medos eram um povo guerreiro das montanhas, descendentes de Madai. Os persas, por sua vez, vieram da linhagem de Elão, estabelecidos ao sul do mesmo território. Duas origens diferentes, mas que se uniram formando um único império, o Império Medo-Persa. A estátua tinha 2 braços porque eram 2 povos. Mas o lado persa se ergueria mais forte e dominaria, como se fosse o braço direito. Em outra visão, Daniel viu 4 animais saindo do mar, representando os mesmos impérios. O segundo animal era como um urso gigante, erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes. Essa figura representava o império que surgiria depois de Babilônia, a Média e a Pérsia. O urso se levantava de um lado só, porque a Pérsia se tornaria dominante sobre os medos. E as 3 costelas representavam 3 grandes conquistas desse império: Lídia, Babilônia e Egito. Anos depois, Daniel teve uma nova visão. Um carneiro com 2 chifres, que avançava para todas as direções. Nenhum animal conseguia resistir. Mais tarde, o anjo enviado por Deus explicou: os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Era a confirmação clara de que aquele império surgiria como parte da vontade divina. Um império duplo, mas guiado por um braço mais forte. Enquanto isso, na Babilônia reinava Belsazar, neto de Nabucodonosor. Durante uma festa regada a vinho, ele ordenou que fossem trazidos os vasos sagrados do templo de Jerusalém que seu avô havia roubado. E com eles brindou aos deuses falsos. No meio da celebração, uma mão invisível escreveu palavras misteriosas na parede do palácio. Contado foi o teu reino e acabado. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Ciro, o rei da Pérsia, entrou em Babilônia. A cidade caiu sem resistência. O tempo da Babilônia havia terminado, e o domínio passou para os medos e persas, como Daniel havia profetizado anos antes.
O que parecia apenas sonho, agora se cumpria com precisão. Mas Ciro não era apenas um conquistador. Ele foi chamado pelo próprio Deus de meu ungido, mais de 100 anos antes de nascer, nas palavras do profeta Isaías. Foi ele quem permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém, restaurou o altar, devolveu os utensílios do templo e iniciou a reconstrução da Cidade Santa. A Pérsia, antes instrumento de guerra, agora se tornava canal de redenção. Mas essa história não termina ali. Porque o mesmo império que foi usado por Deus para libertar, um dia voltaria a se levantar. Não para restaurar, mas para desafiar. E é sobre esse retorno que os profetas falaram. A Pérsia ainda teria um papel no fim de todas as coisas. E esse papel já estava sendo anunciado. A ascensão da Pérsia foi marcada por justiça, misericórdia e propósito divino. Sob o comando de Ciro, a Pérsia estendeu a mão aos filhos de Israel e se tornou instrumento de restauração. Mas como tantas outras nações ao longo da história, o coração da Pérsia também se desviaria. A força que um dia foi canal de libertação passaria a se levantar com orgulho contra o plano de Deus. E os profetas viram isso muito antes que ocorresse. No livro de Daniel, as visões não se encerram com a conquista de Babilônia. Ao contrário, ganham um tom mais sombrio. Quando Daniel já era idoso, foi visitado por um anjo com aparência de relâmpago. O mensageiro celeste lhe revelou uma guerra espiritual nos céus e lhe disse algo claro. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, foi ouvida a tua oração, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Essa revelação, descrita no capítulo 10 do livro de Daniel, mostra que havia uma entidade espiritual por trás do trono da Pérsia, um principado, um domínio das trevas que operava sobre o império. Embora Deus tenha usado reis como Ciro e Dário, o espírito que governava os bastidores já começava a mostrar sua oposição ao plano eterno. E é por isso que, mais à frente, o próprio anjo declara: tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A batalha não era apenas política, era espiritual. O nome da Pérsia, ali, deixa de ser apenas geográfico e se torna símbolo de uma resistência oculta contra os desígnios divinos. Uma nação que conheceu a verdade, mas se inclinou ao orgulho, ao domínio, à perseguição. Enquanto isso, outro profeta já havia falado sobre o destino de Elão, muito antes da queda de Babilônia. No capítulo 49 de Jeremias, está escrito: diz o Senhor dos Exércitos, eis que quebrarei o arco de Elão, o principal da sua força, e trarei sobre Elão os 4 ventos, desde os 4 confins do céu, e os espalharei para todos esses ventos, e não haverá nação para onde não venham os fugitivos de Elão. Foi uma sentença divina, o juízo sobre a soberba. O arco quebrado representa a força militar destruída. Os 4 ventos, a dispersão inevitável. E esse juízo não era apenas para o passado. Ele ecoava para os dias finais, como o próprio texto diz. E acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão. Ou seja, o ciclo não termina com o juízo. Há um retorno, há uma promessa, mas antes da restauração, haveria humilhação. A Pérsia que Deus usou se transformaria, e no tempo do fim voltaria a ser mencionada, não como libertadora, mas como parte do levante contra Israel. A profecia de Ezequiel, escrita no capítulo 38, descreve uma coalizão de nações que se unirá contra a terra de Israel. E entre elas aparece novamente esse nome, Pérsia. Não é casualidade, é continuidade. O Irã, herdeiro espiritual e geográfico da antiga Pérsia, caminha hoje sob essa mesma linha profética. Da mesma terra que um dia libertou, agora surgem ameaças, armas, alianças sombrias,
O mesmo solo que recebeu os vasos sagrados de volta, hoje lança palavras de destruição contra Jerusalém. O ciclo está se cumprindo. E é por isso que precisamos olhar não apenas para a história, mas para o que os profetas disseram. Porque o destino do Irã já está escrito, não nas manchetes, mas nas páginas eternas da palavra de Deus. A visão que Deus deu a Ezequiel não foi comum. Foi uma revelação de juízo e glória, escrita com detalhes para que nenhuma geração se confundisse. Está no capítulo 38, quando o Senhor disse: Filho do homem, vira o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. A mensagem não era para o passado imediato, era para os últimos dias. Ali, o Senhor descreve uma grande guerra, um cerco planejado contra o povo de Israel, já reunido em sua terra, após longo exílio. E no meio da lista das nações que marchariam contra o povo escolhido, um nome se destaca entre os demais. Deus diz: Virão contigo Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo, e também virá a Pérsia. O nome está ali, a antiga Elão, a terra dos descendentes de Sem, a atual região do Irã. Essa profecia não é genérica, ela aponta nações específicas. Gog não é uma nação, mas uma liderança, um chefe, um estrategista político e militar. Magog, Meseque e Tubal referem-se a territórios ao norte de Israel, regiões que os estudiosos associam à antiga Escítia, possivelmente à Rússia atual e seus aliados. Gomer e Togarma remetem à Ásia Menor, região da Turquia. Put e Cush remetem à África. E no meio dessa coalizão está a Pérsia, lado a lado com essas potências hostis. O que essas nações têm em comum? Nenhuma delas caminha sob a aliança com o Deus de Israel. São povos que, ao longo da história bíblica, se posicionaram fora da promessa e longe do pacto. Em Ezequiel, capítulo 38, verso 16, o Senhor revela que permitiria esse levante justamente para se santificar diante dos olhos de todos os povos. Ele diz: Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem, para cobrir a terra. Isso sucederá nos últimos dias. E trarei-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Isso revela que a união dessas nações não é resultado de acordos humanos apenas, mas parte de um plano permitido por Deus para manifestar sua glória. E mais à frente, no capítulo 39, verso 7, ele declara: Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Esses povos marcham contra Israel porque não fazem parte da aliança eterna. Estão fora da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, o Senhor permite o levante, para então revelar o seu poder de maneira irrefutável. E então vem o juízo. Em Ezequiel, capítulo 38, versos 19 ao 22, o Senhor descreve o que acontecerá. Certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão derrubados, os precipícios cairão e todos os muros ruirão por terra. Chamarei contra ele a espada em todos os meus montes, e sobre ele e sobre as suas tropas farei chover enxofre, saraiva, fogo e enxurradas. A descrição é literal, não é simbólica. Será Deus, não Israel, quem responderá ao ataque, e fará isso com sinais visíveis: terremoto, fogo, chuva destruidora, confusão entre os exércitos inimigos. A palavra é clara, a profecia é direta, e o nome da Pérsia está entre os convocados à destruição. O Irã
herdeiro dessa linhagem, se coloca hoje ao lado das mesmas nações nomeadas por Ezequiel. As palavras do profeta se tornam mais vivas a cada ameaça, porque a Escritura não se interpreta pela emoção. Ela se cumpre com precisão, e os olhos que creem já percebem os passos dessa coalizão se formando. A presença da Pérsia nas páginas da profecia não termina com o decreto de Ciro, nem com o apoio ao retorno dos exilados. Pelo contrário, a Bíblia revela que nos últimos dias, essa mesma terra, a atual região do Irã, se levantará contra o plano de Deus. Mas não será sem resposta. O juízo foi escrito com precisão e o fim de sua arrogância já foi selado. No livro de Ezequiel, quando o Senhor descreve a guerra dos últimos dias, ele menciona nações específicas. A Pérsia aparece não como aliada de Israel, mas como parte da coalizão que virá com fúria sobre a terra prometida. Isso marca uma mudança no destino espiritual daquele povo. Aquele que foi canal de restauração se tornará instrumento de afronta. Essa inversão não é nova. O profeta Daniel já havia discernido a guerra nos céus. Quando o anjo lhe apareceu, revelou que durante 21 dias foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia. Isso não era uma batalha política, era espiritual. Por trás do trono persa já se movia um principado que resistia à vontade de Deus. E esse espírito agora volta com força. A Pérsia dos dias finais será parte da ofensiva contra Israel. Não por acaso, mas por permissão. O Senhor diz: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Meseque e Tubal, e trarei contigo a Pérsia. Essa convocação não é honrosa, é uma sentença. O Deus que um dia estendeu misericórdia à Pérsia por meio de Ciro, agora a chama ao vale do juízo. Ezequiel descreve com detalhes o que acontecerá. Quando essa coalizão, incluindo a Pérsia, invadir Israel, o Senhor intervirá. Mas não será com armas humanas. Ele mesmo descerá em juízo. Na minha indignação haverá grande tremor, os montes cairão, e sobre ele farei chover enxofre, saraiva, fogo e enxurradas. O alvo não é uma cidade, é o espírito que habita em cada nação que ousar se opor ao Altíssimo. A destruição que virá sobre os exércitos da coalizão, entre eles a Pérsia, será tão ampla que os campos de Israel se tornarão um imenso vale de testemunho. O próprio Deus declarou: Naquele dia darei a Gog um lugar para sepultura em Israel, e ali enterrarão Gog e toda a sua multidão. Assim está escrito no capítulo 39 do profeta Ezequiel. O texto continua dizendo que o povo levará 7 meses apenas para enterrar os corpos. Homens serão designados para percorrer a terra, localizar ossadas, marcar os locais e garantir que tudo seja purificado. O vale será chamado de o Vale da Multidão de Gog, como memorial eterno de que ninguém pode tocar nos planos de Deus e sair impune. Esse não será apenas um castigo, será um testemunho, porque ao verem os cadáveres dos exércitos derrotados, entre eles os soldados da Pérsia, espalhados pela terra, o mundo inteiro saberá que o Senhor interveio. O nome da Pérsia, que um dia foi honrado pela justiça de Ciro, agora estará ligado ao juízo mais público, mais declarado e mais impactante da história humana. A terra que um dia enviou liberdade, hoje envia ameaças. E por isso, o mesmo Deus que usou a Pérsia como libertadora, agora sela seu fim como inimiga. Não por ódio, mas por justiça. E não por acaso, mas por cumprimento profético. O tempo passou, os impérios caíram, os tronos se dissolveram, mas a profecia não perdeu sua força. Ela atravessa séculos como uma chama que não se apaga. O que foi dito por Daniel, Jeremias e Ezequiel continua ecoando. E basta olhar para os dias atuais para perceber que a terra da antiga Pérsia ainda está em movimento e seus passos não são neutros.
O Irã de hoje, herdeiro direto da linhagem da Pérsia, se ergue entre as nações com um discurso e uma postura que refletem fielmente o que os profetas anunciaram. Seu posicionamento firme contra Israel, sua constante aproximação com nações do norte e sua busca incessante por armas destrutivas colocam o país exatamente no cenário descrito em Ezequiel, capítulo 38. Não se trata de suposição. Trata-se de realização profética. Em nenhum outro tempo, a presença da Pérsia entre alianças tão específicas havia sido tão clara. O Irã firma pactos com nações que nos mapas antigos da Bíblia ocupavam o mesmo território de Gomer, Togarma, Cuxi e Pute. Está se formando um cinturão, um anel de oposição, exatamente como a palavra descreveu. O mais impactante, porém, não é o movimento político, é o movimento espiritual. A terra que um dia abrigou um rei chamado Ciro, que ouviu a voz de Deus e libertou os cativos, agora abriga líderes que ameaçam destruir a cidade santa. O contraste é extremo, a mudança visível. E por isso, o juízo também está às portas. Mas a palavra não fala apenas de destruição. Há uma promessa ainda oculta, uma fagulha de esperança no meio da tempestade. Em Jeremias 49, após o anúncio do juízo contra Elão, Deus diz: "Nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão." Essa é uma declaração de misericórdia, de que, mesmo após a queda, haverá restauração. Isso significa que o destino da Pérsia, embora marcado por oposição, também pode ser redimido. Que o juízo, embora inevitável, pode abrir caminho para o arrependimento. Que o povo, ainda que influenciado por governantes hostis à promessa, poderá ver a luz e retornar à verdade. Porque Deus não apaga uma história sem antes enviar um sinal. E esse sinal já foi dado. A profecia está se cumprindo. E para quem tem olhos para ver, os nomes antigos voltaram aos noticiários, os ventos estão soprando do Oriente e a palavra de Deus está mais uma vez se mostrando viva. O Irã de hoje é a continuação da Pérsia de ontem. E o que a Bíblia disse que aconteceria, já começou a acontecer. As visões que Deus entregou aos profetas não foram apenas alertas. Elas foram janelas abertas entre o céu e a terra, mostrando não só o juízo que viria, mas também a oportunidade de retorno. Deus nunca anunciou o fim sem antes abrir um caminho. E com a Pérsia não foi diferente. Daniel, o jovem cativo que viu a queda de Babilônia, também viu o futuro dos reinos que viriam. Na última de suas grandes visões, registrada no capítulo 10, ele caiu como morto diante de um ser que reluzia como relâmpago. Ali, escutou palavras que ultrapassavam o seu tempo. "Entende, pois, ó filho do homem, porque esta visão se refere ao tempo do fim." E ali, mais uma vez, o nome da Pérsia estava envolvido. Esse detalhe é essencial. A Pérsia aparece nas visões que tratam diretamente do fim, não como figura apagada do passado, mas como parte viva daquilo que ainda se cumprirá. E é por isso que o Irã, herdeiro espiritual e geográfico daquela terra, não pode ser ignorado. Seu papel foi revelado com antecedência. Seu destino, escrito com precisão. Mas entre cada linha da profecia, há um clamor de Deus. O mesmo Senhor que anunciou o terremoto e o fogo é o Deus que diz, por meio de Jeremias: "Nos últimos dias, farei voltar os cativos de Elão." Essa não é apenas uma frase poética, é uma promessa, um fio de esperança estendido sobre a mesma terra que se levantaria com orgulho. A profecia bíblica não nos foi dada para gerar medo, mas fé. Ela é um chamado à vigilância. É o alerta de um pai que deseja ver seus filhos despertos. E por isso, ao olhar para o Irã, para os discursos, para os alinhamentos modernos, não devemos apenas temer, devemos lembrar. Lembrar que tudo isso
já estava escrito. E que se está se cumprindo, é porque a palavra é fiel. É nesse ponto que a fé precisa ser restaurada, não em sistemas humanos, não em acordos políticos, mas no Deus que revelou os dias finais com antecedência. O mesmo Deus que falou por meio de Daniel, Ezequiel e Jeremias ainda fala hoje. E quem escuta, sente no coração que o tempo está próximo. O destino da Pérsia é um espelho. Ele nos mostra que Deus trabalha com justiça, mas também com misericórdia. Que Ele permite o juízo, mas nunca sem antes enviar uma palavra. E que mesmo a terra marcada pelo fogo pode um dia ver a restauração, se houver arrependimento. Tudo isso já está escrito e está começando a se cumprir diante de nossos olhos. O que a palavra revelou está se cumprindo. A terra da antiga Pérsia, que um dia foi canal de livramento, hoje marcha ao lado daqueles que se levantam contra o povo da promessa. E isso não é coincidência, é profecia. O Irã moderno não caminha por acaso. Ele pisa um chão antigo, cujos passos já foram traçados por Deus. Mas o mais impressionante não é que isso esteja acontecendo. É que muitos ainda não perceberam. Olham para o cenário atual como se fosse apenas política. Mas os que conhecem as Escrituras veem além. Discernem que cada aliança, cada declaração, cada movimento é parte de um plano revelado há séculos. O Senhor não revelou essas coisas para que nos entregássemos ao medo, mas para que despertássemos a fé. Porque a mesma voz que anunciou o juízo também sussurra esperança. E a mesma profecia que descreve o fogo também promete restauração para os que se voltarem para ele. O tempo que vivemos não é comum, é um tempo profético. E os olhos que leem com discernimento veem que os nomes antigos voltaram à cena. Elão, Pérsia, Gog, Magog, o vale da multidão, a chuva de Saraiva, o terremoto em Israel. Está tudo ali. A palavra está falando. Por isso, não é hora de distração, é hora de vigilância, de oração, de arrependimento, de retorno ao primeiro amor. Porque a Bíblia não é um livro do passado, é o espelho do presente e a janela para o futuro. E cada vez que ela se cumpre diante dos nossos olhos, uma nova chance nos é dada de escolher o lado certo da história. O destino do Irã foi escrito por Deus. E agora, cabe a cada um de nós decidir como vamos responder a essa revelação. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, descubra a Bíblia Sagrada e ative o sino. Estamos desvendando passo a passo as páginas mais profundas da Palavra de Deus, com fé, temor e discernimento. Há muito ainda a ser revelado, e tudo no tempo certo.